ainda dentro do tema autismo, eu, Dr. Paulo Issa, vou conversar com a Aline, que é a mãe de uma criança portadora de autismo, e com a psicóloga Luciene, que também tem vasta experiência no assunto. Aline, na sua experiência como mãe, como família, quais as dificuldades que você encontrou em relação ao acesso ao médico, acesso ao psicólogo, ao fonoaudiólogo? A gente sabe que o autismo precisa de uma equipe aí interdisciplinar, né, de muitos profissionais, onde isso envolve custo, envolve tempo. Conta um pouco para a gente qual foi a sua maior dificuldade, como tem sido até hoje, para poder atender todas as necessidades dele em relação aos profissionais. Bom, a minha maior dificuldade, eu acho que é da maioria, é a relação com os planos de saúde e com o SUS. Primeiro que o SUS ele não oferece o mínimo. E os planos de saúde eles correm da responsabilidade que é bancar essas terapias. Porque se o autista ele fosse realmente, de fato, fazer aquela jornada de terapias semanais, eu gastaria de entre 1.200 por semana com o tratamento em terapias. Fazendo realmente parte dessa equipe multidisciplinar. O SUS nem oferece isso por completo. Ele nem tem no quadro dele todas as terapias que o autista precisa. Então, assim, é uma guerra diária. Ou a gente vai mesmo pela parte solidária, né? Que, no caso, existem as associações, as organizações que oferecem esse tratamento gratuito, ou a gente vai para a justiça, ou a gente enfrenta dias de fila no SUS para conseguir uma consulta, e por aí em diante. É muito complicado mesmo. Eu acredito que 100% das famílias passem por isso. Você encontra apoio da sociedade, vamos dizer assim, em relação à sua família, em relação ao seu filho, à vizinhança, à escola? Você encontra apoio ou você se sente sozinha, se sente solitária, excluída? Como é isso para você? Eu me sinto 95% solitária sozinha. Os outros 5% a gente preenche, estou até sendo injusta, a gente preenche com as outras famílias. A gente trocando experiência, informação, a gente se ajudando, a gente se completa. Mas eu me sinto completamente sozinha na parte social da comunidade, mas eu nem culpo tanto, porque é a falta de informação. Então, por isso que a gente trabalha todo dia como associação, como pai, ou até como mesmo indivíduo autista, que hoje eles têm voz, fazendo essa conscientização todo dia, entendeu? Dentro da nossa casa, da nossa família, na escola, no trabalho, e aos pouquinhos a gente chega lá. Entendeu? Todo dia vem alguém falar, eu tenho um blog que eu fiz para o meu filho, todo dia chega alguém lá, Aline, o meu vizinho descobriu que o filho é autista, a coleguinha do meu filho na sala de aula é autista. Então, assim, somos entre cada 68 pessoas nascidas no Brasil hoje. Então, assim, é uma coisa que, com o tempo, vai ter que ser por bem ou por mal. A população no Brasil vai ter que se adaptar à nova realidade, né? Em cada 68 nascimentos no Brasil, vai ser autista. Então, acho que vai ter que ser uma coisa que vai ter que acontecer, naturalmente ou não. As perguntas que eu fiz para a Aline já estão dentro da realidade que eu converso com os pais no consultório. Os pais vêm desabafar, às vezes o pai chora. Os pais, as dificuldades que eles apresentam, a gente não tem ideia só realmente quem é pai, quem é mãe. Até nós, profissionais, a gente não tem a dimensão do sofrimento e dá até solidão, como a Aline falou, de não se sentir amparado na maior parte do tempo, né? É aquela coisa de quando você tem uma dificuldade, aí que você vê quem é amigo, quem não é, quem está do teu lado, quem não está. Vou falar com a Luciene, que é psicóloga. Luciene, como é que é a relação no sentido das escolas, né? As escolas, elas interagem com você como profissional que está cuidando de um paciente autista. É difícil esse acesso à escola? Você acredita na inclusão nas escolas? Como isso está nesse momento, a maior parte das escolas? Como a gente pode observar isso hoje? Bem, na maioria dos casos, as escolas têm uma resistência em nos receber por conta do medo, talvez, né, de ter um profissional que vá observar a dificuldade que eles ainda têm de lidar com o processo da inclusão,
né? E aos poucos isso tem acontecido com visitas, à medida que a escola vai nos dando essa abertura, o trabalho vai sendo desenvolvido, né? Em orientação aos mediadores, ao professor, ao manejo diário com a criança, na própria sala de aula com os alunos, né? Aprendendo a lidar com a singularidade daquela criança, né? Porque o autismo não é o autismo, os autismos, né? Porque cada criança tem uma singularidade e dentro dessa singularidade existem as comorbidades também, que muitas das vezes a criança não tem só o autismo, né? Então não está só dentro do espectro. E aí as pessoas, às vezes estudando, olhando na internet, querem colocá-los num padrão único, né? Lidar com o autismo é assim. E aí vem as dificuldades, né? Mas aos poucos, dentro até da nossa cidade, existe a associação que tem feito um trabalho também de conscientização nas escolas, né? Nas escolas municipais, as escolas particulares, onde nós atuamos na clínica, né? E aí a gente tem feito esse contato com a unidade escolar e, na medida da abertura delas, esse trabalho, desse processo de atuação da melhora, né, do processo de inclusão e da singularidade das pessoas. Isso tem acontecido aos poucos, né, bem devagarzinho. Luciane, você também fica à vontade, se quiser perguntar para mim, para a Aline. Vamos tentar falar, a gente está falando de coisas difíceis, coisas pesadas, vamos tentar falar do lado bom, né? O que você guarda da tua experiência profissional como uma memória boa, uma lembrança boa de lidar com os pacientes portadores de autismo? O que você acha que te emociona, que dá uma gratidão profissional, uma realização? Fala um pouquinho para a gente, por favor. Então, eu já sou formada, já tem um bom tempo, e comecei a atuar em saúde mental há mais ou menos 10 anos. E é muito gratificante para mim trabalhar com essas pessoas, porque nós vivemos numa sociedade muito capitalista, com pessoas muito individualistas, né? E quando você começa a lidar com pessoas que vivem num universo que você jamais imaginou e conseguem superar, ter alegrias, sim, tem muitas dificuldades, mas eles conseguem ser famílias. Nós que somos da saúde mental, você como médico vê que tem famílias que vêm nos procurar com situações que diante dessas famílias não teriam problemas nenhum. E essas famílias com autismo, elas, diante das dificuldades, muitas delas conseguem vivenciar, ter prazer nos filhos, ter alegria, principalmente quando elas chegam num patamar de não mais compará-los com ninguém, né? E nem ficar criando aquela expectativa de que que pena que meu filho não vai poder ser tal coisa. Não existe isso, né? Nós sabemos que quem somos nós, ou dentro da nossa profissão, ou como mãe, ninguém tem o direito e nem condição de dizer que uma pessoa não vai conseguir tal coisa, né? E nós já podemos ver adultos, né, já conseguindo atuar, ser funcionais a tal ponto de se profissionalizar. Por que não? Né? E aí, isso tem sido uma grande realização enquanto pessoa, isso tem me acrescentado como pessoa, até diante das minhas questões também, porque mesmo como psicóloga a gente tem questão, né? Como médico você tem questão, e isso tem acrescentado em mim isso, né? A proposta de encarar de uma forma mais positiva e de ser resiliente. Eu acho que nós vivemos num momento onde nós precisamos aprender a lidar com os reveses, a despeito de qualquer coisa, vivermos da melhor maneira possível e sermos melhores a cada dia. Muito legal, Luciane, muito bom. Eu também posso acrescentar que na minha prática, quando você observa que você conseguiu ajudar aquela família, quando você observa que aquela criança tem um carinho especial por você como médico, como profissional, às vezes acontece dos pais falarem assim, ela não faz isso com ninguém, está fazendo com o senhor. Você vê que a criança, de alguma forma, no seu olhar,
no seu jeito de falar, na sua atenção que você está dando para ela percebeu que você trata ela bem, que você trata ela com respeito, né? Eles têm uma sensibilidade muito grande e às vezes as pessoas até menosprezam isso, acham que eles não estão entendendo nada, que eles só sabem gritar, são inquietos, agitados. Não, eles pelo contrário, eles têm uma sensibilidade muito mais aguçada do que a maioria das pessoas. Eles são capazes de reconhecer um olhar diferente, né, um tom de voz. Então acho que a gente se sente especial, a gente se sente grato quando a gente vê que aquela criança, de alguma forma, ela também te trata de uma forma especial, né? Com uma relação de cumplicidade, de confiança, de respeito, de carinho. Aline, diante de todas as dificuldades que você enfrenta, você consegue tirar uma lição positiva de tudo isso? Não vou nem sugerir palavras para não te, né, induzir o discurso. Não, mediante as dificuldades, eu só tiro coisas boas. Eu tive o luto, que acho que toda família de autistas tem, a fase do luto, mas a gente passou por cima disso e eu agradeço a vida do meu filho, porque eu jamais seria a pessoa que eu sou hoje se ele não tivesse vindo para a minha vida, se ele não tivesse nascido. Eu trato a situação como uma missão de paz, de amor, que é um desafio pessoal e um desafio para a humanidade. A minha história, a nossa vivência serve de inspiração, de superação para outras pessoas. E é isso que eu procuro levar para outras pessoas. Ergue a cabeça e vamos embora. Tem que tirar o melhor disso. A gente não é nada perto deles. A gente tem muito que aprender com a sinceridade, com a humildade, assim, eles não têm a noção, talvez, do material, eles não dão certos valores para coisas tão banais, tão fúteis que a gente dá. Então, a gente tem que aprender muito com isso, acho que todo mundo. Então, eu só tenho que agradecer a vida do meu filho. Ele tem sido motivo de alegria para a gente, de evolução. Não sei se a câmera pode captar isso, mas tanto a Luciene quanto eu, quanto a Aline, quando a gente se propôs a falar do ponto positivo, das experiências, né, gratificantes de lidar com o autismo, nós três nos emocionamos, ficamos com olhos cheios d'água, a ponto quase de chorar aqui. Mas eu acho que é muito bom a gente poder ter esse momento de troca, de experiência, cada um no seu papel, né? Seria muito bom a gente também poder ter um portador de autismo falando um pouquinho da história dele. A gente pode combinar isso em outra ocasião, né? Ter a visão deles. Hoje em dia, o YouTube, né? A gente tem muito vídeo com esse tema. Então, você que tem um pouquinho de curiosidade, acho que vale a pena fuçar, pesquisar na internet, tomar cuidado sempre com as informações, porque a gente tem que filtrar o que é verdadeiro, o que não é, mas tem muita coisa legal, muita coisa bacana, principalmente das associações como a TEIA, por exemplo, que deve ter material informativo para quem busca um convívio melhor, né, e mais digno. Vamos principalmente falar de respeito, né? Vamos respeitar a criança, o adolescente, o portador de autismo e seus familiares também. Aline, você estava falando há pouco tempo da questão que as pessoas ainda têm um certo preconceito, talvez, um certo estigma. Isso ainda não é muito bem... a sociedade não sabe muito bem como lidar ainda com isso. Você já passou por situações de constrangimento, onde você observa até uma certa maldade, às vezes, das pessoas, de uma piada, de um comentário infeliz, alguma coisa assim? Sim. A falta de conhecimento, a falta de informação começa dentro da nossa própria casa, da nossa família. Então, a gente começa a conscientização dentro de casa. Mas eu já passei por inúmeras coisas, desde de mandarem meu filho calar a boca dentro de um hospital, porque ele estava tendo uma crise, desde pede para ele fazer silêncio num banco, na própria escola, de eu estar chegando com meu filho, cuidado, lá vem o maluquinho. Esse tipo de coisa que a gente já passou. Mas, assim, eu não culpo as pessoas. Eu acho que falta de... Eu quero acreditar que seja falta de informação.
E a gente vai lutar para que dia 2 de abril é Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Esse dia, assim, o planeta faz, assim, todo mundo que vive um pouquinho disso, os profissionais, as famílias, a gente para esse dia para passar um pouquinho de informação, como agora nós estamos fazendo, para as pessoas se colocarem mesmo no lugar da gente, né, dos autistas. E é isso. Luciane, e o psicológico dessa família, do pai, da mãe que o pai já não está mais ajudando, que o pai às vezes saiu de cena. Como é que fica o psicológico da família do portador de autismo? Isso daí é uma coisa que eles veem em frangalhos, né? Muitas das vezes, a grande maioria, infelizmente, das famílias vem completamente desestabilizadas e desestruturadas, porque muitas das vezes o pai não dá conta dessa situação, na grande maioria das famílias, né? Os pais, por uma dificuldade, o homem, né, tem uma dificuldade de vivenciar a questão de afeto, e muitas das vezes essas mães se veem sozinhas com essa dificuldade, com essa tristeza e com esse desafio. E muitas das vezes, como a Aline falou, pela grande falta de informação, muitos casos as mulheres se sentem diminuídas e achando que elas são culpadas de gerarem uma criança autista. Então, vem inúmeras mães muito abatidas, né? E nós precisamos fazer um resgate da autorregulação dessa família, do equilíbrio, para que a gente possa ter um resultado nessa criança. Então, hoje, o quadro das famílias que chegam até o consultório e as clínicas para suporte são famílias bem desestabilizadas, ainda num processo, como a Aline mencionou, de luto, né? Ou vivenciando luto, ou ainda completamente engessadas, com grande dificuldade de absorver a realidade que as espera, né? E diante de, muitas das vezes, uma total solidão em relação ao apoio familiar, e isso iniciando até dos parceiros, né? Dos pais que muitas das vezes as abandonam e ainda as culpam de gerar uma criança, né, com o diagnóstico. Por isso que é tão importante, né, o nosso encontro, esse bate-papo, essa oportunidade, né, desse projeto de Portas Abertas. E nós estamos aqui para agradecer essa oportunidade e para dizer o quanto foi significativo conhecer, participar, né, desse momento e contribuir para a participação e divulgação das informações pertinentes ao tema tão vasto e tão curioso, né, hoje em dia, que é o autismo. Também agradeço mais uma vez ao projeto de Portas Abertas, a troca de experiências aqui. Acho que nem a gente esperava que fosse aprender tanto um com o outro em tão pouco tempo, e que seja só a primeira dos encontros, o primeiro dos encontros, que a gente possa sempre contribuir um com o outro com a nossa experiência. Obrigado. Também quero agradecer a oportunidade por estar falando, que isso é maravilhoso, porque a gente tem poucas oportunidades, né? E quero agradecer também aos profissionais, porque só a disponibilidade está ajudando de alguma maneira a causa é maravilhoso. Obrigada.